Salve Maria, sou o missionário Céu Roberto, missionário católico, defensor da doutrina católica, né? A minha missão é defender a igreja, mostrar a doutrina e, e anunciar as distorções protestantes. Essas igrejas vindas de homens. Fundamento, Martinho Lutero. Filhos de Martinho Lutero. Em Atos dos Apóstolos 2:42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa? É uma doutrina que vai manter a integridade que Cristo pregou, que Cristo anunciou. Cristo envia os 12 apóstolos, seus escolhidos, em Mateus 10, João 4, Marcos 3, Lucas 6. Vamos em Lucas 6. Para a gente entender a quem foi confiado a integridade da doutrina do Evangelho. Efésios 3:10, divina diversidade e sabedoria divina será conhecido pela igreja. Aqui, ó. Lucas 6:12. Naquele dia, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar. E passou aí toda a noite, orando a Deus. Ó. Olha só, cara. Olha o que Cristo fez. Passou a noite toda orando, tendo intimidade com Deus, para amanhã cedo escolher 12, que ele iria confiar a sua doutrina. Em João 7, do 14 ao 17. A minha doutrina é minha, mas daquele que me enviou. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos. Ó. Escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolo. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro. Olha só, Pedro ele é a primacia de ser o primeiro. Quem deu o sobrenome de Pedro. André, seu irmão, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, aquele que foi o traidor. Aqui já vemos que Cristo enviou 12. Judas se extraviou, tem um curso de 120 pessoas, os apóstolos ali. 15. Para colocar outra pessoa no lugar de Judas que se extraviou, para ser incorporado nesse ministério apostolado. Fechou. Para o quê? Para manter a integridade. Desce ali Atos Apóstolos 2, o Espírito Santo, tem pessoas de várias nações protestantes e entendiam que só para abrir uma matéria. Por quê? Para ter a integridade dessa doutrina, desse evangelho. João. Os judeus se admiravam e diziam, este homem não fez estudo. João 7,15. De onde vem, pois, esse conhecimento da Escritura? Respondeu Jesus, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. O que você vê aí na praça, na boca desses pastores, que um quer ser mais ungido que o outro, um quer pregar mais bonito que o outro, ontem eu presenciei isso. Um quer ser mais importante que o outro. Um quer ter mais revelação que o outro. Não prega essa doutrina. Porque a doutrina deles é a doutrina de homens. Em Gálatas 1, do 6, ali você tão depressa passei a perceber que estão pregando outro evangelho diferente, né? Não há dois evangelhos. Não há duas doutrinas diferentes, ó. Se for meditar aqui em Gálatas, ó. Estou admirado de que tão depressa passei daquele que você chamou a graça, de Cristo para um evangelho diferente, ó. O que é um evangelho diferente?
sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Ali vai ter um só evangelho, uma só doutrina, com envio. E essa doutrina é do alto. Esse evangelho diferente é que você vê aí nas praças. Segundo Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é outro espírito, que é um evangelho que se apartou da tradição do magistério, que vem do fundamento de Martinho Lutero e etc. Com essa interpretação do Martinho Lutero, o pai do protestantismo, tem mais de 500 mil denominações. Cada um prega um Jesus diferente. Cristo está falando aqui, ó, em João. É simples entender isso. É só ler a Bíblia, cara. Ó, João. Aqui, ó. 16, ó. Respondeu Jesus, a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Cristo, ó, Deus enviou Cristo. Se você for meter lá em Lucas 10:16, quem me ouve, ouve aquele que me enviou. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quem está rejeitando essa doutrina que vem do alto, que Deus enviou a Cristo, está rejeitando a doutrina da igreja. Porque a igreja é a esposa do Senhor Jesus Cristo. Através dessa igreja tem membros ungido e consagrado, que se chama apóstolo. Deus constituiu primeiramente os apóstolos, 12:28. E tem um pastor universal, João 21:15-17, que é Pedro. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas, João 21:15-17. Para levar essa doutrina, para manter a integridade dessa doutrina, desse evangelho, desse ensinamento. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá a minha doutrina de Deus, se fala de mim mesmo. Ó. Tem que estar nessa igreja. Atos Apóstolos 2, a igreja se torna pública. Tem pessoas de várias nações ali, em Atos Apóstolos 7 até o 12, entendia sua própria materna. Por quê? Para ter uma só doutrina. Para você não ver aí que você vê aí hoje em dia. A Universal prega uma doutrina. É do alto? Não. É da igreja? Não. A Assembleia? Não. A Mundial? Não. Doutrina de homem. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus. Diferente. Aqui, e Atos dos Apóstolos 2 conservaram essa doutrina. 42 perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões, em comunhão, na fração do pão e na oração, a Eucaristia, a consagração sacerdotal. Por quê? Paulo perseguiu essa igreja, Atos Apóstolos 9, do 1 ao 5, e ele é batizado pelo membro dessa igreja, Ananias, Atos Apóstolos 8, Atos Apóstolos 9, do 1 ao 5, Atos Apóstolos 9, 17 em diante, Ananias batiza Saulo, que se torna Paulo, e vai pregar esse evangelho, essa doutrina. E ele mantém a integridade, porque o evangelho para mim não tem fundamento de homem, não revelação de homem, mas do alto, do Senhor Jesus Cristo. Esses evangelhos que os protestantes pregam, quem revelou para ele? Só basta ter a Bíblia, mas a Bíblia vem da igreja. Poucas pessoas sabem disso. Poucos evangélicos sabem disso. Vem da tradição da igreja. Fundamento da igreja. Fruto da igreja. Que interessante. Ontem estava havendo um debate aí, né? Um era católico, o outro era protestante, eu estava só escutando. Não gosto da igreja católica, a igreja católica tem imagem, escultura. A outra falou, mas vocês são muito ignorantes. Eu só escutando. Aí a irmãzinha falou, eu falei para ela, perguntou para mim assim, que igreja você é? Eu falei, sou da Igreja Universal. Ali da Edir Macedo? Se você entender que significa universal, a gente conversa. Universal é Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja Universal, que é uma igreja que se expandiu, que foi proclamar em todo o mundo, Romanos 1:8. Essa é a Igreja Universal. Igreja Católica Apostólica Romana. Em Atos Apóstolos 11:27.
né? Aqui, ó, olha. Vamos primeiro, 1 Coríntios 11, 1 e 2, ó. Tornai-vos meus imitadores, como eu sou de Cristo. Os protestantes, ele quer ser imitador de João Batista, ele quer imitar, imitar o apóstolo Paulo, mas João Batista estava na unidade da igreja, pregava a igreja. Saulo se converteu para essa igreja católica. Olha só, olha o pensamento. Os caras querem ser imitador dos primeiros cristãos, mas os caras saíram do magistério, da tradição. Se apartou da esposa do Senhor Jesus Cristo. Ó, o 2, ó. Eu vos felicito, porque em tudo vos lembrais de mim. Olha só. E guardais as minhas instruções, tais como eu vos transmiti. Os protestantismo, ele transmite a mensagem que Paulo transmitiu. Que se apartou da igreja, então não tem como mais se pregar a integridade do evangelho. Eles vão pregar o que eles acham, não de acordo com como pregado. Por isso que a igreja tem essa missão, a igreja católica tem a missão de pregar o evangelho de acordo com como Cristo pregou e de acordo com como Cristo passou para os seus apóstolos. E os seus sucessores, que são os padres, que são os bispos, têm a obrigação de manter a integridade e pregar como os apóstolos pregaram. Que você não vê aí muito também, né? Aqui, ó. 1 Coríntios 15, 1 e 2. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei e que tendes acolhido, no qual estáis firme. Que evangelho? As apóstolos 2:42 perseverava eles na doutrina dos apóstolos. O que Pedro pregava, a integridade desse evangelho, porque é um só Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre a vida de Pedro, em Atos Apóstolos 4:8. O Espírito Santo estava sobre a vida do apóstolo Paulo, como ele foi batizado e foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre Estevão, ali, Atos Apóstolos 7, como foi martirizado. O Espírito Santo estava ali sobre Tiago, como foi martirizado também pelo Herodes, Atos Apóstolos 12. O Espírito Santo, quando Pedro passava ali, Atos Apóstolos 5, ali, 15 em diante, era curado. É o mesmo Espírito Santo. É a mesma unidade, é o mesmo evangelho. Não é que você vê aí na praça, um pastor pega uma Bíblia, prega uma coisa, outro pastor pega a outra Bíblia, pega outra coisa, outro pastor pega outra Bíblia, poxa, eu estou cheio, estou no óleo, prega outra coisa. Não. É integridade. Que interessante. Eu vos transmitir. Não, aqui ó, 2. Porque eles sereis salvos, eis conservades como vos preguei. De outra forma, em vão, tereis abraçado a fé. Se apartou do ministério, não segue mais essa doutrina, não dá ouvido para essa doutrina desse evangelho, essa integridade. Aqui, ó. Abraçado a fé em vão. E Pedro vai falar aqui também, ó. 2 Pedro 3, não, 2 Pedro 2, 1 ao 3, fala também. Segundo Pedro 1:20, ó, antes de tudo sabeis que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Olha só, aqui já cai por terra o que você vê na praça. O que você vê essas igrejas de homens. Que a igreja tem a obrigação de discernir e ensinar a palavra. Que a verdade está sobre a igreja, que ela é o baluarte da verdade, 1 Timóteo 3,15. Serrão com semana, sendo recolher a vítima mais santa e repreensível, Efésios 5:27. Olha, 2 Pedro 1, 2 Pedro 2:1, ó. Assim como houve entre o povo falso profeta, assim também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Eles, renegando assim o Senhor que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repetida. Muitos seguirão nas suas desordens, e serão desse modo a causa do caminho da verdade ser caluniada. As suas desordens. Como eu vejo quase todo dia.
Fica 3 pastores ali na praça de Itaquá, com a Bíblia. Um pega, ai, carnudo. Aí outro pega, já tem outra revelação. Aí outro pega, já tem outra revelação, já tem outra interpretação. Eles estão caluniando o caminho da verdade. Eles estão tirando o povo do caminho da salvação. Esse é o foco do diabo. Pregar outro evangelho que tira a verdade da igreja, que tira o povo do foco do caminho da verdade. O povo não acreditar na verdadeira igreja, na verdadeira doutrina que tem a integridade, porque o Espírito Santo assiste essa igreja, a Mateus 28, 19, 20. E Mateus 15, ide por todo mundo. Essa igreja foi por todo mundo, proclamou, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1, 8. Foi proclamado essa fé pelo mundo inteiro. É uma fé protestante? É uma fé fundo de quintal? É uma fé banco de praça? Não. Tem uma igreja. Tem um magistério. Cristo cabeça, igreja corpo, os apóstolos membros. Que chegaram à perfeição. Hebreus 12, 22, 23. Aqui, ó. 3. Movida por cobiça, eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a condenação ameaça e a sua ruína não dorme. Por quê, cara? Eles pensam que está pregando a verdade. Deus está me usando. Por quê? Isso é projeto de Deus também, porque eles renegaram o caminho da verdade. Como? Se apartando. Como? Acreditando no fundamento de homens. Tessalonicenses, ó. E milagre, prodígio enganador, pregação enganador, vem do diabo, cara. O diabo queria ser como Deus, cara. Se o diabo queria ser como Deus, ele vai se portar como Deus. Vai fundar a igreja, vai pregar a palavra, como pregou lá para o Senhor Jesus Cristo lá no deserto. Mateus 4, Lucas 4. Porque ele quer ser Deus. Vai usar da mesma tática que Deus usa. Cristo não fundou a igreja? O diabo vai fundar a igreja também. Cristo não pregou a palavra? O diabo vai pregar a palavra também. Cristo não curou? O diabo vai fazer milagre prodígio falso. É só ler Bíblia, cara. Segundo Tessalonicenses 2, ó. Olha só, a manifestação do ímpio será comparado graças ao poder de Satanás, de toda sorte, ó, de protesto, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de toda a sedução do mal, como aquele que se perde por não terem cultivado o amor, a verdade que os teria podido salvar. Ó. Interessante. O Espírito Santo não desceu ali em Atos Apóstolos 2? Sim. O Espírito Santo também vai... O diabo vai usar de outro espírito também. Deus não usa da Santíssima Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Satanás também usa da Trindade também satânica. Apocalipse 16, 13. Olha só. 10, ó. 2 Tessalonicenses 2, 10. Ó. Ele usará de toda sorte. E seduções, ó, do mal, como aquele que se perde por não terem cultivado o amor. A verdade, que os teria podido salvar. Por isso Deus lhe enviará um poder que os enganará. E o introduzirá a acreditar no erro. Ó. Engraçado. Esses pastores aí que ficam pregando. Eu não vejo nenhum milagre prodígio nas praças. Eles conseguem fazer milagre só dentro da igreja. Cara, Deus só tem poder de fazer milagre só dentro da igreja deles. Que interessante. Olha, o diabo ele vai usar de toda a sedução, de toda a malícia, para você se apartar dessa doutrina, dessa verdade, dessa integridade do evangelho e acreditar em outro evangelho. Aqui, ó. E vão acreditar no seu próprio erro, porque renegaram o caminho da salvação que poderia ter salvo. Ó. 12. Desse modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consistiram no mal. Ó. Olha só. Esse que é o perigo. Essas pessoas seguir esses pastores como a Gerno Duque, essas pessoas como seguir esses pastores
e de Macedo, essas pessoas seguir esses pastores como Valdomiro, Santiago, vão tudo pro inferno igual ele, que não cultivaram o amor da verdade da igreja. Que interessante. Olha só, segundo Tessalonicenses 3:6, intimai-vos, irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a conveniência de todo irmão que não leva a vida ansiosa e ao contrário da tradição, de que nós tendes recebido. Como? Porque a integridade do evangelho é mentida? Por causa da tradição. Dos sucessores dos apóstolos. Romanos 16, O que você vê na praça aí, por mais que os caras pregam bonito, por mais que os caras chamam atenção, por mais que os caras é ungido. Eu vi uma heresia ontem, cara. Eu sou batizado no Espírito Santo e batizado no Espírito de dom de língua. Eu fiquei assim, cara, quem ensinou isso pra essa criatura? Mas tá bom, né? Cada um acredita o que quer, porque não tem estudo, não tem conhecimento. Olha o que esses caras fazem na praça. Romanos 1, Romanos 16 e 17. Rogo-vos, irmão, que desconfie daquele que causa divisões e escândalo, apartando-se da doutrina que recebeste, evitai-os. Esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre. E com palavra das cadangagem, engana os corações simples. Doutrina. Por isso que, aliás, Apóstolos 2:42, perseverava na doutrina dos apóstolos. As Apóstolos 2:47, onde essa doutrina vai te levar, Louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, lhe ajuntava outro que estava a caminho da salvação. João 14, não, meu irmão, ali não é. Por que eu vou pedir se eu posso ir direto? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não, tem que passar pela igreja, porque Cristo deixou a sua esposa. Cristo deixou a sua doutrina. Cristo deixou pastores nessa igreja, que são apóstolos. Você chegar até esse caminho da salvação. Ele está dizendo isso que é a Bíblia. O caminho da salvação não está aí na boca desses pastores que ficam gritando nas praças. Está te tirando do caminho da salvação. Está fazendo lavagem para você não compreender a doutrina, a Bíblia. Tudo na Bíblia está escrito. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. E ponto final. Acabou a conversa. A Bíblia fala que só tem uma igreja. O fundador, Cristo. Os pedras dessa igreja são os apóstolos. Salve Maria, sou missionário, Selva.